Olá, seja bem-vindo ao especial Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nesse especial, nós iremos tratar dos principais assuntos que irão cair na sua prova de concurso para a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Já sabemos a banca, agora nós iremos tratar do assunto em cima do que a banca propõe. A Quadrix tem características peculiares e nós vamos aproveitar para que possamos estudar em cima dessas características. Nesse vídeo, nós iremos fazer um simulado sobre o Plano Distrital de Educação, tratando justamente das questões que a Quadrix trouxe a respeito desse assunto. Vamos para a tela então? Como eu disse para vocês, um simulado sobre Plano Distrital de Educação com a banca Quadrix. Primeira questão diz o seguinte: o Plano Distrital de Educação 2015-24, a exemplo do Plano Nacional de Educação, é um documento que expressa as demandas da sociedade, estabelece prioridades e metas e aponta caminhos para sua efetivação por meio de estratégias. Assim, configura-se como uma política pública de Estado e favorece o planejamento de ações diante de demandas da educação. No que se refere a esse tema, julgue o item. O Plano Distrital de Educação visa triplicar a matrícula na educação profissional por meio da educação profissional integrada ao ensino médio. Quando eu dou uma olhada, pessoal, lá no Plano Distrital de Educação, na sua meta de número 11, ela vem falando justamente a respeito dessa preocupação, que é triplicar as matrículas. E essas matrículas serão a nível de educação profissional, técnica, em nível médio, em até 75, lá fala pelo menos, em 75%. Portanto, questão correta. Próxima questão diz o seguinte: o Plano Distrital de Educação, a exemplo do Plano Nacional de Educação, é um documento que expressa as demandas da sociedade, estabelece prioridades e metas e aponta caminhos para a sua efetivação por meio de estratégias. Assim, configura-se como uma política pública de Estado que favorece o planejamento de ações diante das demandas da educação. No que se refere a esse tema, julgue o item. De acordo com o PDE, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade deveria ser universalizada até 2016. Aqui nós vamos para a meta de número 1. A meta 1, que vai dividir a educação infantil da seguinte forma: universalizar a pré-escola, ou seja, 4 a 5 anos, e ampliar a creche da seguinte forma: atendendo pelo menos 60% dos alunos até 3 anos, sendo 5% a cada ano, e 90% dessa população em período integral. Primeira questão que nós temos que trazer aqui para você quando se fala de meta
da educação infantil. Primeiro ponto muito importante. Sua prova pode falar que é toda educação infantil que foi universalizada. Cuidado com isso. Por quê? Quando a gente olha lá para a meta de número 1, ela vai falar universalizar a educação infantil na pré-escola, 4 e 5 anos, ok? Ou seja, primeiro e segundo período. Por quê, pessoal? Porque o primeiro e segundo período, a pré-escola é obrigatória, a matrícula é obrigatória, ok? Então a oferta precisa ser universalizada. Quando se trata de creche, como a matrícula ainda não é obrigatória, o que o governo vai fazer? O governo vai ampliar por meio de uma série de parcerias, inclusive com organizações de sociedades civis, e vai fazer com que se amplie essa oferta. E aí, quais são os números que você precisa levar para a sua prova? Então vamos lá. Pré-escola, universalizar. Creche, ampliar. E aí, como é que é essa ampliação? 60, 5, 90. Esses três números você precisa levar para a sua prova, porque a sua banca pode cobrar essas porcentagens. Então vamos lá. 60% da população de educação infantil de 0 a 3, sendo 5% a cada ano, e dessa população que vai ser matriculada, 90% em educação em tempo integral, ok? Então, isso que você precisa levar para a sua prova quando se trata de meta 1, ok? Vamos lá. Universalizar e ampliar 60, 5, 90, ok? É isso que você precisa levar. Essas palavras-chave, essas expressões, essas ideias precisam estar bem demarcadas quando você for para a sua prova. Tá bom, pessoal? Então vamos aí para a próxima questão. Questão de número 3 diz o seguinte. O plano distrital de educação, a exemplo do Plano Nacional de Educação, é um documento que expressa as demandas da sociedade, estabelece prioridades e metas e aponta caminho para a sua efetivação por meio de estratégias. Assim, configura-se como uma política pública de Estado e favorece o planejamento de ações diante das demandas da educação. No que se refere ao tema, julgue o item. O PDE propõe, mas não garante a matrícula de crianças e adolescentes com deficiência em todas as etapas na escola da rede pública do Distrito Federal. Aqui a gente tem uma grande questão, porque o que acontece? Eu esqueci de gabaritar aqui, né, pessoal? Gabaritando aqui, pessoal, é certo, tá? A gente se empolga na explicação, esquece de gabaritar. A questão aqui está errada, ok? Essa questão está errada, por quê? Porque quando a gente olha lá para a meta 4, quando eu olho lá para a meta 4, ela fala que se deve universalizar a educação especial, tá certo? Então, se é universalizar, o que isso significa? Que ela garante, ok? Então, essa questão aqui de não garante não cai na sua prova, tá certo? Não caia nessa, porque senão você vai poder aí não conseguir fazer uma boa prova. Então aí, na verdade, garante gabarito errado. Próxima questão. A exemplo, o plano distrital, o exemplo do plano nacional, é um documento que expressa demandas da sociedade. Assim, configura-se como uma política pública no que se refere a esse tema, julgue o item. O cumprimento das metas do PDE deve ser avaliado e monitorado continuamente pelo Ministério da Educação e pela Câmara Legislativa Federal. Vamos lá, a gente precisa ir para a Lei 5.499 de 2015, que vai normatizar o Plano Distrital de Educação, ok? Quando a gente olha para essa lei, lá tem o artigo 5º, que vai me dizer o seguinte, pessoal: o monitoramento e avaliação
periódicas, vai ser feito pelas seguintes instâncias. Primeiro, Secretaria de Educação e Estado do Distrito Federal. Segundo, pessoal, Conselho Distrital de Educação do Distrito Federal, tá certo? Não precisa colocar isso aqui não, é só Conselho Distrital de Educação. Você vai ter aqui, ó, Fórum Distrital de Educação, e você vai ter também aqui a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ok? Então são essas as instâncias que vão ser aí as que vão monitorar e fazer a avaliação contínua, periódica, ok? Sua prova vai fazer o seguinte, sua banca pode fazer o seguinte, a Quadrix gosta de trocar as instâncias que são responsáveis pelo monitoramento e avaliação do Plano Nacional. Por quê? Lá no Plano Nacional você tem MEC, você tem a Câmara dos Deputados Federal, você tem o Senado Federal, então você tem aquilo a nível de União. Aqui no Distrito Federal você vai ter as entidades de educação que serão responsáveis pelo monitoramento e avaliação daqui. Só você lembrar disso, ok? Então, assim, a Câmara é do Distrito Federal. Se é o Conselho, é do Distrito Federal. Se é Fórum, é do Distrito Federal, ok? Quem é responsável pela educação do Distrito Federal? Secretaria de Educação. Sendo assim, você consegue ir bem na sua prova, ok? Então vamos para a próxima. Aqui o gabarito errado, ok? Gabarito errado. Próxima questão diz o seguinte. O Plano Nacional de Educação, a exemplo do Plano Nacional, é um documento que expressa a demanda da sociedade, assim configura-se como uma política pública de Estado. No que se refere a esse tema, julgue o item. As diretrizes do Plano Distrital de Educação são diretrizes do Plano Distrital de Educação. Vamos lá. Erradicação do analfabetismo formal, pessoal. Aqui você tem o primeiro item. Lembrando, pessoal, que as diretrizes vão estar lá na Lei 5.499 de 2015, ok? Lá no seu artigo 2º, beleza? E lá vão estar as diretrizes. A primeira diretriz aqui, que é a erradicação do analfabetismo, está certa. Você vai ter aqui, ó, a superação das desigualdades educacionais. Aqui você vai ter a diretriz de número 4. Você vai ter aqui, pessoal, a melhoria da qualidade da educação. Essa daqui será a de número 6. A formação para o trabalho e a cidadania e a promoção do direito e a gestão democrática pública do Distrito Federal, entre outras. Aqui você vai ter a de número 7, beleza? Por isso, gabarito correto. Beleza, pessoal? Questãozinha também muito boa. Volta aqui em mim, que é muito importante eu trazer esse ponto para vocês. A maioria das pessoas que vão estudar o Plano Distrital de Educação gostam de estudar apenas as metas e as estratégias. Eu sempre digo para as pessoas, deem uma olhada lá na Lei 5.499 de 2015, que é a lei que vai normatizar o plano distrital. Por quê? Quando você estuda, quando você faz uma leitura e faz um resumo dessa lei, você vai ter ali uma série de informações muito importantes. Por exemplo, essa questão de quem faz o monitoramento e avaliação, as próprias diretrizes, que são pontos que estarão lá na lei, ok? Elas não estarão nas metas e nas estratégias. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, não estudem apenas as metas e as estratégias, você precisa também estudar as diretrizes, beleza? Porque as diretrizes serão cobradas na sua prova. Então você precisa ir para a sua prova sabendo quais são as diretrizes do Plano Distrital de Educação. Artigo 2º da Lei 5.499 de 2015. Beleza, pessoal? Então, indo para a próxima questão, vamos lá? Próxima questão, questão de número 6, vai dizer aí para mim o seguinte, pessoal. O primeiro Plano Distrital de Educação da história de Brasília foi instituído pela Lei 5.499 de 2015, é a referência para o planejamento das ações da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com
período de vigência de 2015 a 2024. Ele estabelece objetivos e metas a serem alcançados no DF em consonância com o preconizado ao Plano Nacional de Educação. E, nesse contexto, julgue o item subsequente. Então, vamos lá, pessoal. A meta do Plano Distrital trata da garantia... A meta 3 do Plano Distrital de Educação trata da garantia por meio de política de renovação e valorização do ensino médio, da aquisição de equipamentos e laboratórios de informática, ciências, artes, de espaços adequados para aprendizagem e fruição de práticas corporais para todas as instituições de ensino médio, bem como da produção de material didático. Cuidado, pessoal, com pontos como este aqui, beleza? Olha só, qual é a característica de uma meta? Uma meta tem característica de falar de modo geral, ok? Geralmente ele vai falar de ampliação, vai falar de universalização, vai falar de construção, vai falar de financiar, vai falar de coisas grandes. Quando você entra para os detalhes, não são metas, são estratégias, ok? Quando você olha para um tópico desse, você percebe que ele está detalhando alguns pontos, você pode ficar desconfiado, desconfiada. Por quê? Porque geralmente são pontos que vão estar conectados com as estratégias. Aqui é o caso, tá bom? Aqui realmente faz parte da meta 3, só que não é a meta 3 em si, é uma estratégia. Vamos lá então? Vem comigo, pessoal. Aqui nós estamos tratando, pessoal, de uma estratégia da meta 3. Então você tem a meta 3 e a estratégia de número 2, ok? Que vai falar justamente esse ponto. Então, o que a sua banca fez? A sua banca, ao invés de falar que era uma estratégia, falou que era uma meta. Por isso, questão errada. Outra coisa que a sua banca vai gostar de fazer com você, ela vai fazer, a Quadrix vai fazer com você, é falar que uma meta é uma estratégia e vice-versa, tá certo? Então você precisa realmente estar muito bem preparado, muito bem preparada para que você venha chegar na hora da prova e saber. Como eu disse para vocês, quando você vai olhar para uma meta ela vai falar daquilo de um modo geral. Igual nós temos lá a meta 1, universalizar a educação infantil na pré-escola, ampliar a educação infantil lá na creche 65, 90. Como que isso vai acontecer? Primeiro ele vai falar o desejo que ele tem, depois ele vai dizer como que isso vai acontecer. O como isso vai acontecer são as estratégias, ok? Aqui é justamente isso. Nós temos aí a meta de número 3, e aí isso daqui é justamente o que se deseja como detalhamento da meta de número 3, beleza? Dando continuidade então, pessoal, questão de número 7 vem dizendo o seguinte: o primeiro plano distrital de educação é o 5.499 de 2015, é a referência para o planejamento das ações da Secretaria de Educação, com período de vigência de 2015 a 2024. Ele estabelece objetivos e metas a serem alcançados no DF em consonância com o preconizado ao Plano Nacional de Educação. Nesse contexto, julgue o item subsequente. Aqui a questão vem dizendo o seguinte, pessoal: como estratégia da meta 2, aqui já fez a definição como sendo estratégia na meta 2 do plano distrital, que trata da garantia do acesso universal assegurada aos estudantes de 6 anos de idade ao ensino fundamental de 9 anos, está a implantação gradativa do projeto Filosofia na escola. Gabarito correto, pessoal, é justamente a estratégia 10 da meta de número 2, ok? Certinho aí, gabarito correto. Dando continuidade, nós temos a seguinte questão. O primeiro plano da história de Brasília é o 5.499 de 2015, e tem como vigência aí 2015 a 24, está preconizado juntamente com o Plano Nacional. Nesse contexto, julgue o item subsequente. Segundo o artigo 5º, aqui você tem, quando se fala de artigo, pessoal, é a lei, tá certo? A lei 5.499
1.999 de 2015, ok? De 2015, então é o artigo da lei que vai instituir o Plano Nacional. As seguintes instâncias são responsáveis pela observação do cumprimento das metas, pelo monitoramento contínuo e pela avaliação periódicas. Secretaria de Educação do Distrito Federal, ok, certinho. Conselho de Educação do Distrito Federal, ok, certinho. Fórum Distrital de Educação, ok, certinho. Só que essa questão, ela não está certa, pessoal, está errada. Por quê? Porque ela está incompleta. Professor, mas o que está escrito não é o que está certo? Pessoal, preste muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando se trata de lei, ela vai se apegar, a questão se apega muito na letra da lei. Quando se trata, quando se fala a respeito de monitoramento e avaliação, quando você deixa alguém de fora, você está excluindo um agente que vai fazer aquele trabalho. Então isso não pode acontecer. A questão, ela não está errada. Na verdade, ela omitiu uma instância que faz esse trabalho. Pelo fato dela ter omitido, parece, a questão deixa parecer que são apenas essas 3 instâncias aqui que fazem parte, que desenvolvem esse trabalho. Beleza? É por isso que ela está errada. Porque quando se fala de legislação, você tem que fazer do jeito que está escrito lá, tá certo? Conforme a letra da lei. Por isso que eu sempre falo, pessoal, imprima o normativo, ou a legislação, a resolução que você vai estudar e toda semana, pelo menos 2 vezes por semana, faça a leitura seca, ou seja, a leitura pura daquele documento, porque quando você chegar para a prova, você vai chegar com aquela legislação, aquele normativo, com aquela resolução fresca na sua cabeça, tá bom? Por causa disso daqui. Questões como essa podem derrubar um candidato, porque justamente ele vai ficar com essa questão, ah, mas não está errado, porque ela deixou de fora só um. Deixou de fora só um, está errado, tá bom? Voltando aí para a questão, então, vamos lá. Você tem aqui, pessoal, a Câmara Legislativa que ficou de fora, a Câmara Legislativa do DF ficou de fora, tá certo? Por isso aqui que a questão vai estar errada. Próxima questão diz o seguinte: julgue o item subsequente com base no currículo e movimento da educação básica da Secretaria de Educação e o Plano Distrital de Educação. O Plano Distrital de Educação é um instrumento de planejamento, gestão e integração do sistema de ensino do DF, construído com a participação social para ser executado pelos gestores. Pessoal, é justamente isso que está descrito lá no artigo 1º, ok? No artigo 1º. Cuidado com a questão aqui dos gestores, porque muita pessoa vai pensar nos diretores escolares. Cuidado, pessoal, não está dizendo disso daqui. Como é política pública, como o plano distrital é política pública, ele está dizendo, pessoal, dos gestores que são gestores a nível central. Qual é o gestor a nível central? O nosso secretário de Educação. A nossa secretária de Educação, no caso, quando nós estamos gravando esse vídeo, tá certo? Nós temos uma secretária de Educação no momento que estamos gravando esse vídeo. Então perceba que você tem que tomar muito cuidado. O gestor não é só o diretor da sua escola. Aqui está tratando do gestor a nível central, que é a nossa secretária de Educação no momento da gravação desse vídeo, ok, pessoal? Então vamos lá. Por isso que a questão vai estar correta, tá bom, pessoal? Cuidado com questões aí como essa, tá bom? Aqui é o artigo 1º no seu parágrafo 1º, ok? Questão de número 10 diz o seguinte: julgue o item que se segue tendo como referência os documentos legais que regulamentam a educação. O Plano Distrital de Educação contempla a meta de universalizar até 2016 a educação infantil de forma a atender, no mínimo, 80% da demanda por creches públicas, sendo 100% em período integral. Olha a importância de conhecermos aqueles números que nós estávamos
falando lá na meta 1, pessoal, tanto que é importante. Se eu não conheço a meta 1, os pontos que eu trouxe para você lá na primeira questão, quando você chega numa questão como essa aqui, a questão de número 10, você não consegue realmente responder como é que está escrito aqui. Por quê? Porque aparentemente essa questão está correta. Olha o que ele falou, universalizar a educação infantil. Lembra que eu falei para você que a banca pode perguntar isso? A banca pode perguntar isso. Olha só o que a banca fez com você aqui. Vamos relembrar então, para que você possa chegar na sua prova bem, para que você possa chegar na sua prova e gabaritar se cair uma questão como essa daqui. Vem comigo então. Vamos lá. Meta, qual é a meta? A meta 1. Vai falar o seguinte: universalizar o que, professor? Pré-escola. Pré-escola. E vai ampliar o que, professor? Creche. Creche, ok? Quando se fala de ampliar creche, vai ampliar a creche como, professor? 60% da população, tá bom? 60% da população. Vamos lá, pessoal, qual é o próximo número? O próximo número é mínimo. Mínimo 5% ano, ok? E ao menos o que, professor? Ao menos 90% período integral. Ok? Período integral. É assim que você precisa fazer o resumo da meta 1 lá no seu resumo, ok? Fazendo dessa forma, você consegue fazer uma boa prova. Então, questão, como é que essa questão está? Errada. Vem comigo. Vamos gabaritar aqui, ó, junto comigo. Questão errada. Próxima questão. Questão de número 11 diz o seguinte: tomando como base as metas do Plano Distrital de Educação, julgue o item seguinte acerca da qualidade da educação básica. Além de prever o provimento de equipamentos e recursos tecnológicos para a utilização no ambiente escolar, o Plano Distrital de Educação prevê a contratação de profissionais concursados e a universalização das bibliotecas ou salas de leitura com acesso a redes digitais de computadores. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, pessoal, é que é a meta 7, ok? E a estratégia de número 5. Ah, professor, mas essa questão aqui está errada, porque parece que ela está falando de uma meta, mas é uma estratégia. Cuidado, pessoal. Muita gente errou, colocou errado essa questão aqui, porque pensou que a questão estava falando de uma meta e, na verdade, ele sabia que não era uma meta, era uma estratégia e foi lá e colocou errado. A questão não está dizendo nem que é meta e nem que é estratégia. Está dizendo que apenas está no Plano Distrital de Educação, ok? Cuidado com isso. A questão está correta justamente porque ele não colocou nem meta nem estratégia. Deveria colocar estratégia, mas como não colocou meta e não colocou nenhuma outra coisa, a questão fica validada, beleza? Então vem comigo, questão correta, beleza? Questão de número 12 diz o seguinte: tomando como base as metas do PDE, julgue o item seguinte acerca da qualidade da educação básica. Como condição para a melhoria da qualidade da educação, o PDE se compromete com a criação de uma rede de apoio parcial às famílias por meio da articulação dos programas educacionais de âmbito regional com áreas de saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte, cultura e lazer. Olha o que a banca colocou. A banca colocou parcial. Na verdade, pessoal, não é parcial, é integral. O atendimento às famílias é o atendimento integral, ok? Meta de número 7 e estratégia de número 14, ok? Então, questão aí errada. Gabarita aí para mim, questão errada. Próxima questão diz o seguinte, questão de número 13, vem dizendo o seguinte: tomando como base as metas do Plano Distrital de Educação, julgue o item seguinte acerca da qualidade da educação básica. Em se tratando de criação de programa de desenvolvimento e seleção, a certificação e a divulgação de tecnologias educacionais para a UDF, devem-se
obrigatoriamente utilizar softwares livres e recursos educacionais abertos. Pessoal, não é obrigatoriamente, tá certo? É preferencialmente. Mente. Ok, pessoal? Onde é que está escrito isso, minha gente? Meta de número 7. E você tem aí, desculpa, meta de número 7, estratégia 1, ok? Então você tem aqui gabarito errado também, porque ele colocou obrigatório, sendo que seria preferencialmente. Beleza, pessoal? Questão de número 14 vem dizendo o seguinte: julgue o item seguinte acerca da qualidade da educação básica de acordo com o Plano Distrital de Educação. Vamos lá? Como forma de promover a utilização das tecnologias da informação e da comunicação na escola, consta no Plano Distrital de Educação. Quando ele fala consta, pode ser meta e pode ser estratégia, tá, gente? A proposta da universalização do acesso à rede mundial de computadores e à banda larga em alta velocidade. Pessoal, como ele não definiu se é meta ou estratégia, tá correto, porque está lá na meta de número 7 e na estratégia de número 2, ok? Gabarito correto, de acordo com o Plano Distrital de Educação. Questão de número 15 diz o seguinte: tomando como base as metas do PDE, julgue o item seguinte acerca da qualidade da educação básica. No que se refere às médias do IDEB para 2021, as metas de qualidade previstas para o Brasil são iguais à do DF em todas as etapas e modalidades da educação básica. Primeiramente, pessoal, vamos lembrar que as metas e o planejamento do IDEB, do Plano Distrital de Educação, será sempre mais ousado do que do Plano Nacional de Educação. Então, todas as porcentagens que existem lá no Plano Nacional de Educação serão muito mais modestas do que do Plano Distrital, ok? Então, lembre-se sempre, Plano Distrital, metas mais ousadas, porcentagens mais ousadas, consequentemente, também o planejamento, a meta do IDEB também mais ousada, beleza? Então, aqui a questão vai estar errada por causa disso. Vem comigo que eu vou colocar aqui quais são as metas do IDEB do Brasil e quais são as metas do IDEB do Plano Distrital de Educação. Vem comigo. Nós temos aí, então, do Brasil, anos iniciais, anos finais e ensino médio, beleza? A gente tem o seguinte planejamento: 6,0 para os anos iniciais, 5,5 para os anos finais e 5,2 para o ensino médio. O DF tem a meta do IDEB da seguinte forma: 6,8 para os anos iniciais, 5,8 para os anos finais e 5,4 para o ensino médio. Lembrando que essa meta aqui é uma meta, inclusive, que já passou, foi a meta para 2021, ok, pessoal? Então, nós temos aqui as questões que nós estudamos aqui a respeito do Plano Distrital de Educação, Banca Quadrix, e eu gostaria de agradecer você que esteve aqui comigo até agora. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.